Mais um vídeo de ciências e dessa vez eu trago para vocês um breve comentário sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Mas o que é um domínio? Antes de falarmos sobre o que é um domínio, quero falar aqui com vocês sobre ecossistema. O que é ecossistema? O que forma um ecossistema? Bem, um ecossistema é formado por fatores vivos e fatores não vivos, e também as relações entre eles. Fatores vivos podem ser chamados de fatores bióticos e fatores não vivos, fatores abióticos. Como fatores bióticos ou fatores vivos, vemos aqui na imagem os peixes, os corais, existem também algas e micro-organismos presentes aqui nesse ecossistema. Então, a parte biótica é a parte formada pelos seres vivos. Os fatores não vivos, temos a luz, a temperatura, a água e outros fatores. Lembrando que os fatores vivos se relacionam com os fatores não vivos e também um ser vivo se relaciona com outro ser vivo. Então, isso caracteriza um ecossistema, conjunto formado por fatores vivos e fatores não vivos e suas relações. Biomas versus domínios morfoclimáticos. Ou seja, qual a diferença entre bioma e domínio? Bioma é um conjunto de ecossistemas vizinhos com vegetação, animais, clima e relevo semelhante. Ou seja, em um bioma eu tenho vários ecossistemas, eu tenho um conjunto de ecossistemas e esses ecossistemas têm uma semelhança na vegetação, nos animais, no clima e no relevo. Já o domínio morfoclimático é uma área geográfica, então não é mais um conjunto de ecossistemas, é uma área geográfica com um bioma predominante, podendo haver outros com menores proporções, mas naquela área com vários biomas, um deles é o predominante. Então, essa área, essa região é chamada de domínio morfoclimático. Domínio da floresta amazônica. Bem, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta. Floresta tropical porque está entre os trópicos, aquelas linhas imaginárias que dividem o nosso planeta horizontalmente. É a maior biodiversidade do mundo, ou seja, é o local onde existe a maior variedade de seres vivos do planeta. A umidade e a temperatura é constante, porque chove bastante nessa região. Então, graças a essa chuva, a umidade e a temperatura se mantêm ali constantes. A camada fértil do solo é fina, as raízes das plantas não são profundas e esse solo é coberto por folhas que caem da copa das árvores. A copa das árvores são altas, tornando ali as regiões baixas, né, abaixo das árvores, um pouco escura, recebendo pouca luz e por isso poucas, vamos dizer assim, plantas, vegetação pequena, baixa, devido à dificuldade que elas teriam de receber luz do ambiente. Também abaixo das árvores é bastante frio, tá certo? Porque a copa das árvores mantém preso ali a umidade e também mantém preso ali o calor entre as árvores, tornando o ambiente bastante frio e também bastante úmido, como já falei. A floresta amazônica ela está
localizada em vários países, entre um desses países, claro, o Brasil. E no Brasil ela cobre regiões de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. Então são os estados brasileiros onde esse domínio está localizado, além de outros países em volta do Brasil. Mata Atlântica, bastante úmida, porém menos quente em relação à Amazônia. Existem muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem lá na Mata Atlântica. Existe cerca de 10% da área original, ou seja, 90% da Mata Atlântica já foi destruída desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Muitos animais em risco de extinção, ou seja, existem seres vivos, né, que só existem lá na Mata Atlântica, e pelo fato da Mata Atlântica estar sendo destruída, então essas espécies correm o risco de serem exterminadas, entrarem em extinção, desaparecerem. Contribuem com o aterramento dos manguezais, ou seja, já que a vegetação da Mata Atlântica é retirada, então o solo fica desprotegido, e quando chove, a água da chuva leva parte desse solo para os rios, e os rios correm em direção ao mar. E antes de chegar ao mar, tem os manguezais, e esses manguezais vão sendo aterrados pela terra, por parte do solo ali trazido pela água do rio, que veio lá do solo da Mata Atlântica. Então, com isso, os manguezais vão diminuindo aos poucos. E os manguezais são importantíssimos para os seres vivos, porque é lá que muitos seres vivos saem do mar para se reproduzirem. E também é fonte de alimento para muitos seres vivos que vivem em volta ali dos manguezais. Gente, por que é que a Mata Atlântica está desaparecendo, está sendo destruída, ou foi tão destruída? Por vários motivos. A extração, né, de madeira, então causa ali o desmatamento, e também a retirada dessa vegetação para o plantio de cana-de-açúcar, principalmente aqui na região Nordeste. E também lá mais ao sul aqui do nosso país, a vegetação da Mata Atlântica foi retirada para o plantio do café. Então, esses foram um dos motivos, né, desse desmatamento da Mata Atlântica, mas também é aqui, ó, nessa faixa de Mata Atlântica, aonde está a maior parte da população do Brasil. É aqui onde estão as maiores cidades do Brasil. Então, é claro que a Mata Atlântica foi vítima, né? Isso foi retirada para serem construídas essas cidades. E também, né, foi retirado para fornecer produtos, né, econômicos, né, para aumentar a economia, para produzir alimento, para produzir animais, recursos tanto para exportação quanto para o consumo dessa população que se localiza aí nessa região de Mata Atlântica. Temos também a floresta das araucárias, onde predomina o pinheiro, né, do Paraná, conhecida também como pinheiro do Paraná. Como você pode visualizar nessas imagens aqui, ó. A vegetação é rasteira, ela possui uma vegetação rasteira e apenas os pinheiros do Paraná são maiores. O verão é quente e o inverno é frio. Resta uma pequena parte, então esse domínio foi bem maior do que ainda é. O Paraná se estende pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outro domínio brasileiro
é a caatinga, palavra que significa mata branca, porque a vegetação durante o verão tem um aspecto esbranquiçado, acinzentado, cobre 1/10 do território nacional, localizado aqui no interior do Nordeste brasileiro, chove de outubro a abril, há arbustos e árvores de pequeno porte, só consegue sobreviver nesse ambiente os animais que se adaptam à seca e as plantas também que se adaptam às secas. Ocorre queimadas naturais, que são aquelas que podem ser causadas por raios, por exemplo, e outras causadas pelo homem. E o último domínio aqui é o Pampas. Ele está localizado no Rio Grande do Sul. É uma região de campos, com poucas árvores, clima frio e vegetação rasteira, composta aí por gramas e árvores de pequenos portes. Sofre desertificação, porque com a retirada da vegetação rasteira, o solo fica desprotegido, a água da chuva leva os poucos nutrientes presentes nesse solo e impossibilitando o crescimento de novas plantas, causando aí a desertificação. É bastante usado para a criação de gado, como você pode visualizar aqui nesta região. Na imagem a seguir, eu mostro a localização do Pampas. Faixas de transição. O que é uma faixa de transição? É uma área que apresenta características dos domínios que as cercam. É uma área onde sofre influência de vários domínios. Como é o exemplo aqui do agreste. O agreste, na qual área se localiza Caruaru, Bezerros. Então é uma área que sofre influência da Mata Atlântica e também da Caatinga. Então animais que são da Mata Atlântica podem ser encontrados aqui no agreste. A vegetação da Mata Atlântica também pode ser encontrada aqui no agreste, além do relevo e e o clima. Sofre influência da Mata Atlântica. Mas também o agreste sofre influência da Caatinga. O mesmo acontece com o Pantanal. O Pantanal, então, ele sofre influência de vários ecossistemas. No Pantanal é encontrado animais de diversos tipos de domínios que estão em sua volta. O clima e o relevo também apresentam características de vários domínios em volta deles. E tem também a Mata dos Cocais, que sofre bastante influência também dos ecossistemas vizinhos. Aqui, vamos à localização, né? Mata dos Cocais, aqui na região A. Então, a Mata dos Cocais sofre influência do domínio amazônico, do domínio da Caatinga e de outros domínios também. O agreste, né, também sofre influência da Caatinga e da Mata Atlântica. E o Pantanal, que sofre influência dos ecossistemas em sua volta, ou dos domínios em sua volta.